Eu não sei se você já passou por algo que realmente te faça questionar a realidade. Algo tão fora do comum, tão inexplicável, que você não consegue simplesmente desconsiderar, mesmo que queira. Vou te contar o que aconteceu comigo e com minha esposa, algo que nos aconteceu durante uma viagem ao Hotel Stanley, um lugar que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um hotel antigo, cheio de charme e história. No entanto, o que encontramos lá foi algo bem mais profundo, algo que desafia a lógica. Nossa jornada começou de maneira muito simples. Decidimos fazer uma viagem a Colorado para escapar da rotina. Quando pesquisamos sobre os lugares mais interessantes, o Hotel Stanley chamou nossa atenção. Famoso por sua conexão com Stephen King e seu livro O Iluminado, o hotel tem uma história rica e misteriosa. Desde sua inauguração, no início do século XX, ele se tornou um ícone no mundo do turismo, principalmente por causa de sua fama de ser mal-assombrado. Mas, na época, eu estava mais interessado na arquitetura e no charme da época vitoriana do que em qualquer coisa sobrenatural. Ficamos em um dos quartos mais exclusivos, o que, aparentemente, era uma escolha muito boa. O ambiente era luxuoso, com tapetes vermelhos, móveis antigos e uma vista incrível das montanhas. Tudo parecia perfeito. Na primeira noite, depois de um longo dia de turismo, estávamos cansados e ansiosos para uma boa noite de sono. Minha esposa estava mais animada com o clima do hotel, achando tudo muito encantador, enquanto eu apenas queria descansar. Mas algo, no fundo de minha mente, me fazia sentir uma leve inquietação, algo que não conseguia exatamente identificar. Acordei no meio da noite. Não sabia que horas eram, mas algo me fez abrir os olhos. Estava completamente escuro no quarto, mas de alguma forma, eu sabia que algo estava errado. Minha esposa estava ao meu lado, dormindo profundamente, e o silêncio absoluto me deixou ainda mais tenso. Foi então que eu senti uma presença. Não havia ruídos, mas uma sensação no ar que parecia mais densa. Eu olhei ao redor, e então, meu olhar se fixou na janela. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas, de alguma forma, meu instinto me disse para prestar atenção. Foi quando eu vi algo que me fez o coração acelerar. Havia uma figura masculina, parada ao lado da cama, olhando para mim. Ele estava com um terno escuro, uma postura rígida, e seu rosto estava pálido, quase espectral. Ele não se movia, mas eu podia sentir sua presença como se estivesse tentando se comunicar de alguma forma. Eu não sabia se era um truque da luz ou algum reflexo, mas eu juro que não era. A sensação de frio aumentou, e a figura parecia mais nítida a cada segundo. Eu tentei fazer um movimento, mas estava paralisado. Era como se o tempo tivesse desacelerado e, ao mesmo tempo, tivesse se tornado mais denso. Não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim me impulsionou a estender a mão, tentar tocar a figura, tentar entender o que estava acontecendo. Eu não posso te explicar como, mas quando minha mão se aproximou dele, ela passou através da figura. Era como se ele fosse feito de névoa. Eu senti o ar gelado que emanava dele, mas não consegui tocar nada sólido. Meu corpo entrou em pânico. Uma sensação de medo profundo me invadiu, mas ao mesmo tempo, havia algo em mim que não conseguia se mover, como se estivesse sendo controlado por alguma força externa. Eu me afastei lentamente, meu coração batendo forte no peito. Eu queria acordar minha esposa, mas, de alguma forma, não conseguia. Ela estava profundamente adormecida e, por mais que eu quisesse que ela visse aquilo, algo me impedia de chamar a atenção dela. Era como se aquele momento fosse exclusivo para mim, como se eu fosse o único a testemunhar aquilo. Foi então que a figura começou a desaparecer, mas a sensação de presença não foi embora. Eu estava sem palavras, mas não conseguia dormir. Fiquei acordado, olhando para as sombras do quarto, esperando que o que quer que fosse aquilo desaparecesse. Não demorou muito até que eu caísse no sono, exausto pela adrenalina. Na manhã seguinte, decidi não contar à minha esposa. Eu sabia que ela pensaria que eu tinha tido um pesadelo ou estava exagerando. Mas eu estava certo de que o que eu havia vivido não tinha sido uma alucinação. Durante o café da manhã,
ela me perguntou como tinha sido a noite. Eu disse que havia dormido bem, mas algo no meu rosto provavelmente denunciava que eu estava escondendo algo. Ela não insistiu. Mas a experiência não acabou ali. Na segunda noite, a presença voltou. Não era mais uma figura visível, mas algo no ar estava diferente. Minha esposa acordou no meio da noite, e foi então que ela comentou sobre o frio no quarto. Ela perguntou se eu havia sentido o mesmo. Eu, sem saber como responder, apenas disse que o sistema de ar-condicionado devia estar fazendo aquilo. Mas, naquele momento, eu sabia que não era só o ar-condicionado. Algo no ambiente estava alterado, e parecia estar nos observando. A sensação de estar sendo observado aumentou. Eu sabia que não estava sozinho, mesmo quando o hotel estava em silêncio total. Havia algo ali, algo que nos vigiava, que nos observava como se estivesse esperando para nos mostrar algo mais. As noites seguintes foram igualmente inquietantes. Ouvíamos passos no corredor e risadas distantes, como se crianças estivessem brincando em algum lugar do hotel. Mas quando saíamos para investigar, o corredor estava deserto. Não havia nada que explicasse o que estávamos sentindo. Na última noite, depois de tentar ignorar os estranhos acontecimentos por dias, finalmente decidimos procurar mais sobre a história do hotel. Descobrimos que o quarto onde estávamos hospedados havia sido palco de várias aparições ao longo dos anos. Alguns hóspedes relataram figuras semelhantes à que eu vi, e muitos falavam sobre a presença de uma entidade que parecia vigiar o local. A sensação de medo e apreensão se intensificou, mas não podíamos ir embora. Já estava tarde demais para mudar de planos. No final, decidimos abandonar o hotel antes de o dia amanhecer. Eu não sabia como explicar o que havia acontecido, mas não conseguia negar o que vivemos. O Hotel Stanley é, sem dúvida, um lugar que carrega uma energia difícil de descrever. Não é apenas um hotel antigo com uma arquitetura impressionante, é um lugar que parece estar no limiar entre o real e o sobrenatural. O que vivemos lá, eu nunca vou esquecer. E, por mais que tente encontrar uma explicação racional, sei que aquilo não foi apenas um pesadelo. Não sei se o hotel é realmente assombrado, mas uma coisa é certa, há algo muito estranho naquele lugar. Algo que nunca mais vou esquecer. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca imaginei que minha experiência no Queen Mary se tornaria uma das mais aterradoras da minha vida. O que começou como uma simples visita a um hotel flutuante transformou-se em um pesadelo que até hoje me arrepia só de lembrar. Tudo começou quando eu e alguns amigos decidimos fazer uma viagem para Long Beach, na Califórnia. O Queen Mary, um imponente transatlântico transformado em hotel, era o ponto turístico perfeito para um fim de semana. Chegamos à noite, e a primeira vista do navio iluminado no porto era impressionante. Ele parecia uma cidade flutuante, imensa, cheia de histórias e mistérios. Mal sabíamos que essas histórias eram muito mais do que apenas lendas urbanas. Ao entrar, o ambiente já tinha uma energia estranha. As paredes de madeira polida, o tapete vermelho e as luzes douradas davam um ar de sofisticação e luxo, mas havia algo desconfortante no ar, como se o navio estivesse vivo, observando. Fomos recebidos por um funcionário simpático que nos acompanhou até o nosso quarto. Durante o percurso, ele nos contou que o Queen Mary tinha sido um navio de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e que muitos dos passageiros e tripulantes que embarcaram ali nunca mais voltaram para casa. Mas ele falava isso de uma forma quase casual, sem demonstrar preocupação. Chegamos ao nosso quarto, e logo que entramos, notei um frio incomum, mesmo sendo uma noite quente de verão. O ventilador no canto girava lentamente, mas parecia não conseguir combater a temperatura desconfortante. Era como se algo, ou alguém, estivesse lá com a gente. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim,
mas pensei que fosse apenas a atmosfera peculiar do lugar. Decidimos sair para explorar o navio, sem saber que isso nos levaria a um encontro que jamais esqueceríamos. Passeamos pelos corredores estreitos, passando por portas antigas e escadas que pareciam levar a um tempo esquecido. A história do Queen Mary estava impregnada em cada parede e cada corredor. A sensação de estar sendo observado era constante, como se olhos invisíveis nos seguissem, mas tentávamos ignorar. Foi quando chegamos ao corredor B, conhecido por ser um dos locais mais assombrados do navio. Algumas pessoas já haviam relatado experiências paranormais por ali, e a curiosidade nos levou a investigar. Logo que entramos no corredor, a temperatura caiu ainda mais. Um frio gelado parecia vir do próprio chão, e as lâmpadas acima de nossas cabeças começaram a piscar intermitentemente. A sensação de claustrofobia era palpável, e logo ouvimos o som de passos ecoando ao longe. Eram passos suaves, mas claros, como se alguém estivesse caminhando lentamente ao nosso lado. Tentamos nos convencer de que era apenas o som do navio, mas havia algo tão real, tão vívido naquela presença, que não conseguimos desviar a atenção. Foi então que algo estranhíssimo aconteceu. Uma das portas à nossa esquerda, que estava fechada, se abriu sozinha, com um rangido profundo que parecia cortar o silêncio da noite. Meu corpo gelou. Eu queria correr, mas algo me manteve parado, fixado naquele instante. Um cheiro estranho começou a se espalhar pelo corredor, um cheiro de algo apodrecido, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu senti como se algo estivesse tentando nos atrair para dentro daquela cabine. Mas, por alguma razão, não fomos. Decidimos continuar explorando, apesar da sensação de medo crescente. Mas os fenômenos não pararam. À medida que andávamos, percebi que uma figura parecia nos acompanhar. Não conseguíamos ver nada de concreto, mas sentíamos como se alguém estivesse apenas alguns passos atrás de nós, observando cada movimento. O silêncio era total, exceto pelos nossos passos e pela respiração ofegante, já pesada pelo medo. Quando chegamos à parte de trás do navio, o que vimos foi ainda mais perturbador. A luz do luar iluminava o deck, e ali, perto da borda, podíamos ver o reflexo de uma figura em pé, observando o mar. Era uma silhueta humana, mas com uma sensação desconcertante. Ela não se movia, como se estivesse fixada no lugar. Meus amigos tentaram falar, mas nenhum som saía. Tentamos nos aproximar, mas a figura desapareceu instantaneamente, como se tivesse sido engolida pelas sombras. Olhei para os outros e vi que estavam tão assustados quanto eu. Decidimos voltar para nossos quartos, com a sensação de que algo estava nos esperando, algo que não gostava da nossa presença ali. Ao retornarmos ao nosso quarto, tudo parecia normal, mas a sensação de inquietação não passou. Fiquei deitado na cama, com a mente agitada, tentando racionalizar o que acabamos de vivenciar. De repente, o telefone do quarto tocou, fazendo meu coração quase pular pela boca. Olhei para o visor e vi que não havia ninguém do outro lado. O telefone estava apenas tocando, como se uma presença invisível estivesse tentando se comunicar. Passei o resto da noite inquieto, sem conseguir dormir, ouvindo barulhos estranhos vindos dos corredores. Senti como se estivesse preso em um pesadelo, mas não havia como acordar. Na manhã seguinte, tentamos ignorar o ocorrido, mas a atmosfera do navio já havia mudado para nós. Durante o café da manhã, ouvimos mais algumas histórias de outros hóspedes sobre experiências estranhas, como vozes sussurrando nos quartos, portas que se abriam sozinhas e luzes que piscavam sem motivo. Cada relato parecia confirmar o que vivenciamos. O Queen Mary não era um hotel comum. Ele estava imerso em uma história de morte, guerra e mistério, e algo de sobrenatural estava ali, no coração do navio. No final, saímos do Queen Mary mais cedo do que planejado. Aquele navio, com sua imponência e história, havia se tornado um lugar de pavor para nós. Não importa o quanto tentássemos racionalizar os acontecimentos, havia algo de real e inegável no que experimentamos. O Queen Mary, como muitos afirmam, não era apenas um pedaço de história flutuante.
Era um lugar onde o passado e o presente se misturavam de formas inexplicáveis, onde os mortos ainda pareciam caminhar pelos corredores. E, até hoje, ao lembrar dessa experiência, o arrepio não desaparece. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu não sei se você já passou por algo que realmente te faça questionar a realidade. Algo tão fora do comum, tão inexplicável, que você não consegue simplesmente desconsiderar, mesmo que queira. Vou te contar o que aconteceu comigo e com minha esposa. Algo que nos aconteceu durante uma viagem ao Hotel Stanley, um lugar que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um hotel antigo, cheio de charme e história. No entanto, o que encontramos lá foi algo bem mais profundo, algo que desafia a lógica. Nossa jornada começou de maneira muito simples. Decidimos fazer uma viagem a Colorado para escapar da rotina. Quando pesquisamos sobre os lugares mais interessantes, o Hotel Stanley chamou nossa atenção. Famoso por sua conexão com Stephen King e seu livro Iluminado, o hotel tem uma história rica e misteriosa. Desde sua inauguração, no início do século XX, ele se tornou um ícone no mundo do turismo, principalmente por causa de sua fama de ser mal-assombrado. Mas, na época, eu estava mais interessado na arquitetura e no charme da época vitoriana do que em qualquer coisa sobrenatural. Ficamos em um dos quartos mais exclusivos, o que, aparentemente, era uma escolha muito boa. O ambiente era luxuoso, com tapetes vermelhos, móveis antigos e uma vista incrível das montanhas. Tudo parecia perfeito. Na primeira noite, depois de um longo dia de turismo, estávamos cansados e ansiosos para uma boa noite de sono. Minha esposa estava mais animada com o clima do hotel, achando tudo muito encantador, enquanto eu apenas queria descansar. Mas algo, no fundo de minha mente, me fazia sentir uma leve inquietação, algo que não conseguia exatamente identificar. Acordei no meio da noite. Não sabia que horas eram, mas algo me fez abrir os olhos. Estava completamente escuro no quarto, mas de alguma forma, eu sabia que algo estava errado. Minha esposa estava ao meu lado, dormindo profundamente, e o silêncio absoluto me deixou ainda mais tenso. Foi então que eu senti uma presença. Não havia ruídos, mas uma sensação no ar que parecia mais densa. Eu olhei ao redor, e então, meu olhar se fixou na janela. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas, de alguma forma, meu instinto me disse para prestar atenção. Foi quando eu vi algo que me fez o coração acelerar. Havia uma figura masculina, parada ao lado da cama, olhando para mim. Ele estava com um terno escuro, uma postura rígida, e seu rosto estava pálido, quase espectral. Ele não se movia, mas eu podia sentir sua presença como se estivesse tentando se comunicar de alguma forma. Eu não sabia se era um truque da luz ou algum reflexo, mas eu juro que não era. A sensação de frio aumentou, e a figura parecia mais nítida a cada segundo. Eu tentei fazer um movimento, mas estava paralisado. Era como se o tempo tivesse desacelerado e, ao mesmo tempo, tivesse se tornado mais denso. Não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim me impulsionou a estender a mão, tentar tocar a figura, tentar entender o que estava acontecendo. Eu não posso te explicar como, mas quando minha mão se aproximou dele, ela passou através da figura. Era como se ele fosse feito de névoa. Eu senti o ar gelado que emanava dele, mas não consegui tocar nada sólido. Meu corpo entrou em pânico. Uma sensação de medo profundo me invadiu, mas ao mesmo tempo, havia algo em mim que não conseguia se mover, como se estivesse sendo controlado por alguma força externa. Eu me afastei lentamente, meu coração batendo forte no peito. Eu queria acordar minha esposa, mas, de alguma forma, não conseguia.
Ela estava profundamente adormecida e, por mais que eu quisesse que ela visse aquilo, algo me impedia de chamar a atenção dela. Era como se aquele momento fosse exclusivo para mim, como se eu fosse o único a testemunhar aquilo. Foi então que a figura começou a desaparecer, mas a sensação de presença não foi embora. Eu estava sem palavras, mas não conseguia dormir. Fiquei acordado, olhando para as sombras do quarto, esperando que o que quer que fosse aquilo desaparecesse. Não demorou muito até que eu caísse no sono, exausto pela adrenalina. Na manhã seguinte, decidi não contar à minha esposa. Eu sabia que ela pensaria que eu tinha tido um pesadelo ou estava exagerando. Mas eu estava certo de que o que eu havia vivido não tinha sido uma alucinação. Durante o café da manhã, ela me perguntou como tinha sido a noite. Eu disse que havia dormido bem, mas algo no meu rosto provavelmente denunciava que eu estava escondendo algo. Ela não insistiu. Mas a experiência não acabou ali. Na segunda noite, a presença voltou. Não era mais uma figura visível, mas algo no ar estava diferente. Minha esposa acordou no meio da noite, e foi então que ela comentou sobre o frio no quarto. Ela perguntou se eu havia sentido o mesmo. Eu, sem saber como responder, apenas disse que o sistema de ar-condicionado devia estar fazendo aquilo. Mas, naquele momento, eu sabia que não era só o ar-condicionado. Algo no ambiente estava alterado, e parecia estar nos observando. A sensação de estar sendo observado aumentou. Eu sabia que não estava sozinho, mesmo quando o hotel estava em silêncio total. Havia algo ali, algo que nos vigiava, que nos observava como se estivesse esperando para nos mostrar algo mais. As noites seguintes foram igualmente inquietantes. Ouvíamos passos no corredor e risadas distantes, como se crianças estivessem brincando em algum lugar do hotel. Mas quando saíamos para investigar, o corredor estava deserto. Não havia nada que explicasse o que estávamos sentindo. Na última noite, depois de tentar ignorar os estranhos acontecimentos por dias, finalmente decidimos procurar mais sobre a história do hotel. Descobrimos que o quarto onde estávamos hospedados havia sido palco de várias aparições ao longo dos anos. Alguns hóspedes relataram figuras semelhantes à que eu vi, e muitos falavam sobre a presença de uma entidade que parecia vigiar o local. A sensação de medo e apreensão se intensificou, mas não podíamos ir embora. Já estava tarde demais para mudar de planos. No final, decidimos abandonar o hotel antes de o dia amanhecer. Eu não sabia como explicar o que havia acontecido, mas não conseguia negar o que vivemos. O Hotel Stanley é, sem dúvida, um lugar que carrega uma energia difícil de descrever. Não é apenas um hotel antigo com uma arquitetura impressionante, é um lugar que parece estar no limiar entre o real e o sobrenatural. O que vivemos lá, eu nunca vou esquecer. E, por mais que tente encontrar uma explicação racional, sei que aquilo não foi apenas um pesadelo. Não sei se o hotel é realmente assombrado, mas uma coisa é certa: há algo muito estranho naquele lugar. Algo que nunca mais vou esquecer. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.